Aracy, a brasileira que enfrentou o nazismo para salvar vidas. Meu nome é Aracy de Carvalho Guimarães Rosa. Nasci em 5 de dezembro de 1908, na pequena cidade de Rio Negro, no interior do Paraná. Lembro do cheiro da madeira molhada nas manhãs frias, do silêncio da rua de terra batida, e do som do rádio do meu pai, que gostava de ouvir as notícias do mundo, mesmo quando esse mundo parecia tão distante dali. Desde cedo, algo em mim não se encaixava nas expectativas da época. Enquanto outras meninas brincavam de boneca e sonhavam com vestidos de renda, eu sonhava em viajar, aprender línguas e entender os porquês das coisas. Meu pai me dizia que eu era inquieta demais para uma mocinha, mas minha mãe, minha mãe. Ela me olhava com um certo orgulho. Alemã, firme, elegante, foi ela quem me ensinou que coragem é coisa que se aprende em casa. Nos mudamos para a Alemanha quando eu ainda era menina. Cresci ali, entre dois mundos. Falava português com sotaque alemão, e alemão com alma brasileira. Aprendi a amar livros, músicas clássicas e conversas profundas. A Alemanha daquela época era moderna, culta, viva. Mas também já dava sinais de algo obscuro. O tempo passou. Casei jovem. Muito jovem. E como tantas mulheres da minha geração, fui levada pela promessa de uma vida segura. Mas o casamento não durou. Me vi sozinha. Com um filho pequeno nos braços, o Eduardo, e o mundo aos meus pés, esperando ser enfrentado. Voltei à Alemanha, sim, voltei, não como filha, mas como mulher determinada a recomeçar. E foi assim que, nos anos 1930, consegui um emprego no Consulado do Brasil em Hamburgo. Eu trabalhava na seção de passaportes. Nada glamuroso. Mas era um lugar onde eu podia fazer diferença. Foi então que tudo começou. Os nazistas já haviam tomado o poder. As leis raciais estavam em vigor. Judeus perdiam seus empregos, suas casas, sua dignidade. Eram expulsos das escolas, dos teatros, dos bancos. E do próprio país. E, em 1937, chegou a tal Circular Secreta 1127, um documento vindo diretamente do governo Vargas. Lá dizia, de forma clara, não conceder vistos a pessoas de origem semita. Ou seja, judeus não podiam mais entrar no Brasil. Eu li aquele papel e senti o estômago embrulhar. Era como uma sentença de morte, escrita com tinta e carimbo. Naquele momento, eu soube que obedecer seria trair tudo o que eu acreditava. E então, eu escolhi desobedecer. Comecei discretamente. Quando judeus vinham pedir ajuda, eu os recebia com gentileza. Olhava nos olhos de cada um. Escutava suas histórias. Suas perdas. Suas esperanças. E sem dizer nada, carimbava o passaporte. Omitia a religião nos documentos. Acelerava os processos. Criava caminhos onde diziam que não havia mais saída. Alguns vinham chorando. Outros, com os filhos no colo. Muitos, só com a roupa do corpo. E eu fazia o que podia. Nunca pedi autorização. Nunca contei a ninguém. Era perigoso. Era ilegal. Mas era certo. A cada carimbo que eu dava, sabia que estava salvando uma vida. Ou duas. Ou 5. Uma família inteira. Tinha dias que eu voltava para casa em silêncio. Sentava na beira da cama, olhava pro Eduardo dormindo. E me perguntava: e se fosse ele? Foi nesse tempo, nesse turbilhão de medo e de fé, que conheci João Guimarães Rosa. Ele era novo no consulado. Brilhante, discreto, observador. Falava pouco, mas dizia tudo com os olhos. Nos reconhecemos no silêncio. Ele entendeu quem eu era antes mesmo de me ouvir contar. Não me julgou. Não me impediu. E foi ali, entre documentos e fugas, que nosso amor nasceu. Um amor feito de coragem. Feito de luta. Feito de escolhas difíceis. Hamburgo, fim dos anos 30. As manhãs estavam cada vez mais cinzentas. Não só pelo céu nublado, mas por aquele ar pesado que cobria a cidade.
Os sorrisos desapareceram das ruas. O medo andava de braços dados com a rotina. Cartazes com suásticas nas vitrines. Lojas de judeus sendo saqueadas. Livros queimados em praças públicas. O que antes era apenas discurso, agora era realidade crua. E eu estava lá. Presenciando. Sentindo. Agindo. O consulado onde eu trabalhava parecia uma ilha cercada por silêncio e tensão. Meus colegas viam o que eu fazia, ou, ao menos, suspeitavam, mas ninguém dizia nada. Era mais seguro fingir que nada acontecia. Mas então... ele chegou. João. João Guimarães Rosa. Mineiro. Olhar calmo. Mente brilhante. Naquele tempo, ele era apenas o novo cônsul adjunto. Mas desde o primeiro dia, havia algo diferente nele. Ele me olhava como quem vê além do uniforme. Como quem escuta até o que não se fala. Eu não precisava explicar. Ele entendia. Sabia o risco que eu corria. Sabia o peso de cada assinatura que eu colocava num visto. E mesmo sem dizer uma palavra, ele se tornou meu aliado. Começamos a trabalhar juntos. Às vezes, trocando apenas papéis. Outras vezes, trocando olhares cúmplices. E aos poucos, nos apaixonamos. Mas não era uma paixão leve, dessas de filme. Era um amor que cresceu entre o medo e a resistência. Entre o som de botas marchando nas ruas, e o silêncio das despedidas na estação. Tínhamos que disfarçar. Não podíamos expor nada. Nem nosso afeto. Nem nossa luta. Muitos dos que ajudávamos eram famílias inteiras tentando escapar do horror. Mulheres com crianças pequenas, homens idosos com olhos vazios, jovens com esperança no olhar e o futuro ameaçado. Alguns vinham com uma única mala. Outros, nem isso. Mas todos traziam a mesma coisa, a urgência de sobreviver. E eu, com uma caneta, um carimbo e um coração em chamas. Fazia o possível. Eu sabia que, a qualquer momento, poderia ser descoberta. A Gestapo não perdoava. Havia rumores de prisões. De denúncias. De funcionários de outros consulados sendo investigados. Mas o medo nunca foi maior do que a minha convicção. À noite, eu chorava baixinho, com o rosto virado pro travesseiro. Mas de manhã, eu me levantava. Erguia a cabeça. E seguia. Porque ali, entre documentos e suspiros, cada visto era uma chance. Cada assinatura, uma faísca de esperança. João via isso. E me amava ainda mais por isso. Nos tornamos uma dupla silenciosa. Um abrigo no meio da tempestade. Nosso amor floresceu nas sombras. Mas era luminoso por dentro. E mesmo cercados pelo horror da guerra, sabíamos que, juntos, estávamos salvando o que havia de mais precioso no mundo, vidas. Mas a guerra não perdoa amores, nem heróis. E logo, a tempestade ficaria ainda mais forte. Quando a guerra explodiu em setembro de 1939, o céu de Hamburgo parecia arder. Os jornais anunciavam o avanço das tropas alemãs. A cidade, antes orgulhosa e vibrante, se tornava uma prisão de concreto. Cada esquina era vigiada. Cada palavra era medida. Cada rosto, analisado. Viver ali era como caminhar sobre cacos de vidro. Qualquer passo em falso podia ser o último. E ainda assim, eu continuei. Continuei abrindo portas, mesmo quando todas pareciam fechadas. Continuei carimbando passaportes, mesmo com os olhos da Gestapo cada vez mais próximos. Continuei mentindo, mesmo com o coração acelerado, mesmo com os batimentos parecendo tambor de guerra dentro do peito. Naqueles dias, o consulado não era só um prédio. Era trincheira. Refúgio. Resistência. Do lado de fora, os trens lotavam de corpos. Crianças choravam em silêncio nos braços das mães. Famílias inteiras desapareciam em vagões sem janelas. E os sinos da cidade pareciam lamentar o que já não podia ser desfeito. E eu
Eu me recusava a cruzar os braços. Havia um frio constante dentro de mim. Mas junto dele, havia uma chama. Uma chama que dizia: você não pode parar agora. João e eu estávamos mais unidos do que nunca. Ele, com sua serenidade mineira, era o equilíbrio que eu precisava quando tudo ao meu redor ruía. Ele dizia pouco. Mas, quando colocava a mão sobre a minha, era como se dissesse: eu tô aqui. E vou ficar. Havia noites em que eu chegava em casa e encontrava um bilhete dele escondido entre as páginas de um livro. Letras apressadas. Palavras doces. Coisas simples, mas que me faziam respirar de novo. Naquele tempo, não tínhamos tempo para romantismos. Nosso amor era feito de silêncio, cumplicidade e sobrevivência. E foi nesse amor que eu me apoiei. Lembro de um senhor que chegou no consulado certa manhã. Ele tremia. As mãos calejadas seguravam os documentos com força, como se aquilo fosse a única coisa que ainda restava. Tinha perdido a esposa. Os filhos tinham sido levados. E mesmo assim, ele ainda tinha esperança. Ele olhou nos meus olhos e disse, em alemão: senhorita, por favor. Eu só quero viver. Naquele momento, eu soube que não podia parar. E mesmo sabendo que podiam me prender, me torturar, me matar, eu carimbei o passaporte dele. João assistiu de longe. Não disse nada. Mas naquela noite, ao sairmos juntos, ele segurou minha mão com força. E sussurrou: você é a mulher mais corajosa que eu já conheci. Às vezes, eu chorava sozinha no escuro. Sentia o peso de todas as vidas nas minhas costas. Mas nunca me arrependi. Porque naquele mundo desmoronando, cada pessoa salva era uma vitória contra o mal. A Segunda Guerra transformou tudo. Mas o que ela não conseguiu apagar foi o amor que a gente plantou no meio do medo. Nem a chama que queimava dentro de mim. E que, até hoje, não se apagou. A guerra terminou. Mas o barulho dela nunca saiu de mim. Quando as bombas pararam de cair, quando os canhões se calaram, o mundo parecia um campo arrasado. Cidades destruídas. Famílias em pedaços. Histórias interrompidas por um ódio que ninguém conseguia mais explicar. João e eu voltamos ao Brasil. Trazíamos nas malas poucas roupas. Nos bolsos, quase nada. Mas nos olhos, o peso do que tínhamos visto. Do que tínhamos feito. Não falamos muito sobre o que aconteceu. Talvez porque fosse difícil demais reviver. Talvez porque a dor só encontra abrigo no silêncio. Seguimos nossas vidas em São Paulo. João mergulhou nos livros. Na escrita. Começou a construir uma carreira diplomática e, ao mesmo tempo, virou um dos maiores escritores da nossa história. Publicou obras que atravessaram gerações. Textos complexos, profundos, mas, às vezes, eu via algo ali. Entre uma linha e outra. Uma frase que era só nossa. Ele costumava dizer que eu era seu norte. Seu chão. Seu grilo falante da coragem. Nos casamos oficialmente em 1947. E apesar de toda a beleza da vida a dois, havia em mim uma parte que seguia guardada. Como um quarto trancado no fundo do coração. A parte da guerra. A parte dos rostos. Dos passaportes. Dos tremores. Das vidas salvas e das que se perderam. Durante anos, ninguém falou sobre isso. Nem em jornais. Nem vizinhos. Nem meu país. Eu nunca contei. Nunca procurei reconhecimento. Nunca pedi homenagens. Fiz o que fiz, porque precisava ser feito. Mas o tempo, ele tem seu jeito curioso de cuidar das memórias. Em 1982, muitos anos depois de tudo, um telegrama chegou. Era de Jerusalém. Dizia que eu havia sido reconhecida pelo Yad Vashem, o Memorial do Holocausto, como justa entre as nações. Um título raro. Sagrado. Dado apenas àqueles que, mesmo não sendo judeus,
arriscaram tudo para salvar vidas durante o Holocausto. Meu nome estava ali, gravado em pedra, ao lado de outros poucos que ousaram amar, quando o mundo escolheu odiar. Confesso, quando li aquele telegrama, minhas mãos tremeram. Não pelo orgulho, mas pela lembrança, pela dor. E por todos aqueles rostos que voltaram à minha memória. Recebi homenagens, convites, reportagens. E aceitei, não por vaidade, mas porque eu sabia que enquanto minha história fosse contada, a deles também viveria. João já não estava mais ao meu lado. Ele partiu antes, mas deixou comigo sua poesia, seu amor, e o silêncio doce de quem viveu ao meu lado sabendo exatamente quem eu era. Vivi até os 102 anos. Longos, intensos, cheios de luz e sombra. E quando fechei os olhos pela última vez, fechei em paz. Porque eu sabia que mesmo que o mundo tivesse tentado me calar, a verdade grita, a coragem ecoa, e o amor sobrevive. Se você chegou até aqui, é porque alguma parte dessa história tocou o seu coração. E por isso, obrigada. Meu nome talvez não esteja nos livros de história das escolas. Talvez você nunca tenha ouvido falar de mim antes de hoje. Mas o que eu fiz? O que tantas mulheres e homens anônimos fizeram naquela guerra? Merece ser lembrado. Eu não empunhei armas. Não vesti farda. Não comandei exércitos. Mas venci batalhas com um carimbo. Com uma assinatura. Com a decisão silenciosa de dizer não à injustiça, mesmo quando todo mundo dizia sim. No meio do terror, fui abrigo. No meio da indiferença, fui gesto. No meio do ódio, fui amor. E isso ninguém pode apagar. Hoje, meu nome está gravado no Jardim dos Justos, em Jerusalém. Uma árvore foi plantada em minha homenagem. Ela cresce ali, entre outras árvores. Cada uma contando uma história de coragem, de fé, de resistência. Aqui no Brasil, escolas, ruas e livros começaram, finalmente, a dizer meu nome. Aracide Carvalho Guimarães Rosa. A mulher que disse sim à vida, quando o mundo inteiro dizia não. Meu marido, João, me chamava de Aara. E dizia que eu era feita de silêncio firme. Daquela força que não grita, mas que move montanhas. E se hoje, você me escuta? Entenda. A coragem não mora nos poderosos. Ela mora em quem age. Quando ninguém está olhando. Não espere ser lembrado. Não espere ser aplaudido. Haja por amor. Porque são esses atos, os invisíveis, que mudam o mundo de verdade. Se uma mulher, sozinha, em um consulado esquecido da Alemanha, conseguiu salvar tantas vidas, o que você pode fazer, com a coragem que tem aí dentro? Essa é uma homenagem singela, mas profunda, à memória viva de Aracide Carvalho Guimarães Rosa. Uma brasileira que enfrentou o nazismo com dignidade, sem armas, sem palco, apenas com sua consciência e seu coração. Que seu exemplo siga inspirando mães, pais, jovens, professores, servidores, diplomatas. Gente comum, que escolhe fazer o certo mesmo quando tudo conspira contra. Porque enquanto o mundo tiver pessoas assim, a esperança nunca morre. Se essa história tocou o seu coração e você se sentiu compreendido ou viu alguém que você conhece aqui, não esquece de deixar o seu like. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas que precisam ouvir esse tipo de relato. E se você quiser acompanhar mais histórias reais como essa, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui, cada voz importa. Cada história tem valor. E você nunca vai estar sozinho. Obrigado por ouvir até o fim. A gente se encontra no próximo vídeo.